Os que trouxeram as escrituras, por favor, se puderem abrir comigo no livro do Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8. Na realidade, o capítulo todo é um capítulo preciosíssimo no que tange liderança, pastoreio, governo, mas não é o assunto desta noite. Poderíamos ficar aqui horas só pensando no que o capítulo 17 apresenta a nível de liderança, a nível de formação de equipe. Mas o Senhor colocou uma outra palavra no meu coração essa noite. Então vou me furtar das riquezas que existem no texto para colher uma que eu acredito ser a palavra para nós aqui essa noite. Mas sempre que você abrir o capítulo 17, você tem que ter em mente que Deus está afirmando a liderança de Moisés, que Deus está forjando esse campeão da fé de uma forma muito graciosa no que tange liderar seu povo, no que tange formar uma nação, no que tange não só libertar a nação israelita do jugo, mas conduzi-los ao lugar que Deus queria encontrá-los. O texto por si só é riquíssimo de tantos detalhes que poderíamos ter um seminário sexta, sábado e domingo só observando os primeiros 7 versículos. Esses versículos são impressionantes porque é uma quebra de paradigma tremenda na movimentação interna naquilo que Israel vem vivendo. Eles vêm de uma extrema manifestação de jugo, e eles não conseguem se manifestar debaixo de liberdade. Eles não conseguem enxergar a nova realidade. Eles não estão mais dentro de uma gaiola, estão do lado de fora, e mesmo tendo asas para voar, se limitam a estar debaixo de um jugo de servidão. Então Deus vai quebrar esse lacre, Deus vai rasgar essa condição de Israel, vai começar a rasgar essa condição de Israel nesse encontro tremendo que há com eles aqui no capítulo 17 em Refidim. E é interessante que em Refidim você vai ver a primeira vez que Deus manda Moisés, ferir a rocha. E ao feri-la, brota água no deserto e Israel é saciado, é sustentado, é provido. Grande milagre. Mas ele tem todo um contexto de liderança que você pode depois analisar com cuidado. E quando você for falar com a igreja, ministrar aos seus pastores, vale a pena. Barna dizia que esse aqui é a introdução de todo pastor quando vai formar sua equipe de trabalho. George Barna. Agora, a partir do verso 8 desse capítulo 17, existe uma segunda manifestação tremenda. E Dr. Schaeffer, um dos maiores teólogos desse tempo que a gente pode estudar e ver os seus compêndios, ele diz que esse capítulo 17, ele deveria ser chamado de o Senhor dos Exércitos está conosco. Nessa manifestação da tradução das Escrituras, você vai ver, acima de cada capítulo, essa divisão que eles fazem dos textos e sugerem um tema para aquela porção. Muitas vezes esse tema rouba a grandeza da narrativa, rouba a grandeza da profundidade do que Deus de verdade está fazendo. Por exemplo, aqui no capítulo 17, a partir do verso 1, se você usar a revista atualizada, a versão, ele tem a ousadia de escrever assim: a água da rocha de Refidim, como se esse fosse o assunto do processo. O assunto aí é muito mais profundo, é um assunto de liderança que termina nas águas de Refidim, que brotou água da rocha. Quando você vai seguir a segunda parte do texto, você vai ver que ele divide do verso 8 para frente, ele vai chamar de Amaleque peleja contra israelita. Outro tiro no pé, porque veja, realmente é a batalha de Amalequita com israelita, mas esse não é o assunto
não é a chave que abre esse texto. Então sempre é bom, quando você for olhar, você pesquisar com profundidade, para você cavar coisa profunda que alimenta a alma, que edifica. Eu gosto sempre de lembrar: ninguém dá o que não tem. A gente só pode dar aquilo que a gente cava. A gente vive um tempo que a pastorzada não precisa de nada. Digita uma palavra no Google, aparece 100 mensagens, puxa um esboço e prega. E esse não é o caminho que a gente faz. O caminho de um obreiro é esgotar todo o processo, para quando oferecer, não ser aquilo que Paulo disse: olha, eu tenho que dar para vocês leitinho ralo, porque vocês não têm profundidade de comer comida mais sólida. Como aqui é um encontro de pastores, pastoras, então dá para a gente bater um pouquinho mais fundo e tentar achar alguma coisa aqui para edificação da nossa vida, do nosso ministério e da nossa casa. Então Schaeffer diz que esse capítulo deveria ser esse o tratar, né? O Senhor dos exércitos está conosco. Porque Israel está sendo dirigido no deserto. Quem está dirigindo Israel? O Senhor. Israel está sendo provado no deserto. Quem está lá? O Senhor. Israel está lutando grandes batalhas. Quem está dando vitória? O Senhor. No nosso ministério é assim: está tendo luta? O Senhor está conosco. Está indo tudo bem? O Senhor está conosco. Alguém sai e vai embora? O Senhor está conosco. Alguém chega? O Senhor está conosco. Recebemos notícias adversas? O Senhor está conosco. Nos reunimos como igreja? O Senhor está conosco. Depois, se você olhar, esse capítulo 17, ele tem que emendar lá no 18. Porque ele começa aqui uma matéria, mas só acaba no capítulo 18. Então, quando você vai olhar o processo, você vai ver que um texto está sendo ligado ao outro, que tem uma continuidade lá na frente. Hoje não vou abordar esse processo, só para efeito da exegese. Você vai ver, os primeiros 7 versículos é Deus conduzindo seu povo. E olha que interessante. Deus leva Israel a Refidim, que é lugar de descanso. Então, o cuidado do Senhor precisa ser observado nesse texto. E vai ter uma série de adversidades contra a liderança de Moisés. Mas o Senhor está conduzindo o processo. Mesmo quando a liderança se volta, quando os liderados se voltam contra o líder, o Senhor está conduzindo o processo. Deus não destrói ninguém. Deus eleva o seu servo para que tudo que ele esteja fazendo redunde nessa verdade: Deus está conduzindo a obra. Quando você vai para o verso 8 ao verso 16, você vai ver que está havendo uma batalha. Aí Deus está dando vitória ao seu povo. Porque todo o processo da vida pastoral e todo o processo da liderança, só tem que aparecer uma coisa: o Senhor. Só um tem que ser visto: o Senhor. E as Escrituras declaram que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então, quando você vai meditar aqui, você vai ver Josué, você vai ver Moisés, você vai ver Arão, você vai ver Ur, você vai ver os amalequitas, mas tudo vai redundar numa única verdade: o Senhor vai ser glorificado. Então eu queria ler com vocês aqui o verso 8, para a gente começar a pensar. Vamos ler. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel, aonde? Em Refidim. Refidim é o lugar onde a rocha brota água. Então aqui tem uma lição tremenda, aprenda aí. Mesmo no lugar onde Deus nos leva, que brota os milagres, Satanás pode ter a ousadia de nos atacar. O centro da vontade de Deus é o lugar preferido e melhor para estarmos, mas não é um lugar de ausência de batalhas e nem de ataques do adversário. Veja, Deus conduz Israel, Deus está sendo glorificado na vida do seu povo, mas o adversário está encontrando ocasião para atacar Israel e vai atacar pelas costas. Note isso. Vai atacar Israel pelas costas. Israel está se conduzindo no deserto e os amalequitas é o único povo da Bíblia que Deus diz assim: haverá guerra entre Amaleque e o Senhor de geração em geração.
E Deus manda destruir a Amalequita porque Deus abomina quem ataca pelas costas. Qualquer dia desse eu volto aqui para a gente falar dessa matéria na igreja pós-moderna. O espírito amalequita na igreja e o espírito da independência na igreja. Então, preste atenção. O verso 8 introduz assim: logo depois da manifestação do milagre, em que a liderança de Moisés é alçada e Deus faz brotar água da rocha, veio o inimigo e se postou para uma luta. Então, pastor, às vezes você sai de um culto como o domingo, a glória de Deus desceu, coisa linda, o povo falou em mistério, gente foi batizada, gente foi salva. A turma disse assim: meu Deus, meu pastor está no óleo puro, caiu dentro do tambor e saiu andando com óleo. Você pode ter que enfrentar, logo em seguida, uma ousadia do adversário, para tentar diminuir a manifestação da glória na tua vida. Agora, olha o que acontece, segunda coisa importante. E aí eu penso que a gente tem que estar mais esperto no pós do que no antes. Quando você lê o livro A Oração de Jabez, Dr. David diz assim, que deveríamos começar a oração de Jabez pelo fim, não pelo começo. Porque começa lá: que o Senhor me abençoe, que o Senhor coloque a sua mão na minha vida, que o Senhor me faça prosperar. E aí lá no fim ele diz: e que o Senhor me livre do mal. Ele disse: a gente tem que começar aqui, ó. Comece orando a Deus pedindo que te livre primeiro do mal. Porque ser abençoado, receber a bênção, ser ungido, ter um ministério próspero, crescer, atrai, a unção atrai favor, mas ela atrai também adversários e adversidades. Então preste atenção, quando o inimigo acha essa ocasião, o que é que Deus faz? Como é que Deus quer que a gente manifesta? Aí vem a segunda etapa, verso 9. Quando isso começou a ocorrer, olha o que o Senhor fez. Moisés pediu a Josué que ordenasse e escolhesse os homens para a peleja. Anota aí se você puder. Quando essas ocasiões chegarem, não corre atrás de pôr a casa em ordem. Deixa a casa em ordem antes. Existe uma coisa na medicina moderna que chama exame preventivo. Você olha antes. Eu fiz agora um check-up e fiquei apavorado que o meu médico disse assim: você está com quanto? Falei: 51. Você está atrasado 10 anos. Falei: do que o senhor está falando? Todo homem depois dos 40 anos tem que fazer exame de próstata e colonoscopia todo ano. Falei: doutor, mas do que o senhor está falando? São os maiores índices que destroem a saúde do homem. E se pegar no começo, salva. Se pegar tarde, morre. O que chama isso? Exame preventivo. Você previne antes. Nós estamos nos tornando pastores que previnem antes. Nós corremos só atrás de abacaxi. O casamento acabou e você vai atrás. O cara saiu da igreja, aí você vai atrás. Seu pastor deu o índice de que ia ter uma atitude ruim, você só fala depois que ele saiu. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. E eu nem comecei a pregar, me dá uns minutinhos. Coloque tudo em ordem antes. Coloque tudo em ordem antes. Quando Amaleque apareceu para a batalha, Moisés gritou: arruma a casa, porque tem uma guerra aí na frente. Coloque as coisas no lugar, porque a batalha é inevitável. Terceiro, vamos andar. Verso 10, lê para você ver. Fez Josué como Moisés lhe e pelejou contra Amaleque. O que é isso aqui? Eu preciso ter clareza de estar fazendo o que Deus me pediu para fazer. Ministerialmente falando, nós estamos vivendo um momento perigosíssimo. Que momento é esse? É o momento das transições das gerações. Nós podemos ser os discípulos do Senhor Jesus, que viram os milagres do Senhor Jesus, que construíram essa obra que está varrendo de avivamento o Brasil,
mas nós podemos estar no meio da multidão sem ter mais pão na mão. A gente tem teologia, a gente tem inologia, a gente tem tudo teologicamente bem dividido, mas não temos mais pão para alimentar a multidão. E aí a gente pode estar procedendo como os discípulos. Jesus disse assim: nós vamos cuidar dessa multidão e alimentá-los. A galera falou assim: mas vai custar. E a gente está sem dinheiro e sem verba. Junta a diretoria para ver se consegue. Jesus disse: não, nós vamos alimentar essa multidão. Aí a turma disse: não, mas veja, não tem aqui onde comprar, não tem como fazer. Aí Jesus disse: nós vamos alimentar essa multidão. Agora o pão estava onde? Na mão da próxima geração. Um garoto no meio do negócio tinha o pão. Jesus nunca desassociou o garoto que tem pão dos discípulos. Ele juntou eles. Ele criou um vínculo. Pega o pão da mão do menino e põe na mão dos que organizam. Está vindo uma geração de pregadores aí que você não sabe nem de onde vem, nem para onde viu. E de repente surge o nome do menino. Você vai olhar lá no Facebook dele, no Instagram dele, no YouTube dele. 3 milhões de pessoas. Enquanto você está pregando para 30, tem um menino pregando para 3 milhões. E aí você pode cair no erro de dizer assim: é um evangelho fácil. Esse é um evangelho barato. Não faça isso. Você está dizendo que aquilo que você plantou não vai ter resultado na vida daqueles garotos. Eu disse para o meu filho que tem 17: você não vem aonde eu vim. Você vem nos meus ombros e vem voando mais alto. Você tem obrigação de ir mais alto. Porque a minha geração correu e me deixou num limite. E eu elevei isso para um outro limite. E a próxima geração não vai ter limite. A geração do avivamento vai tocar o céu. E olha, é minha interpretação, e pode ficar bravo comigo. 12 cestos sobraram. Não foi na mão dos 12 apóstolos. Foi na mão do menino. Estuda, pensa e vai analisar. Não foi na mão de João, de Pedro. Foi na mão do garoto. Então, preste atenção. Tenha consciência do que Deus chamou você para fazer. Josué, desce no campo de batalha e guerreia. Ministro de louvor, dirige louvor, meu filho. Deixa outro cara pregar. Irmã de oração, vai orar e deixa o discipulado para outro. Nós temos que aprender que o que a gente foi chamado para fazer é o que a gente tem que fazer. O que Deus colocou e confiou a nós para fazermos, nós temos que fazer. E o que a gente não sabe fazer, treine alguém para fazer para você. Estabeleça discípulos e filhos espirituais que multipliquem o que você faz. E se ele crescer, não fique disputando lugar. O maior erro de Saul foi prestar atenção na canção que cantavam onde ele estava. A questão de Saul era ter olhado para onde o cetro estava. O cetro estava na mão dele. Que Davi mate 10 mil. Eu falo lá para os pastores, filhos nossos espirituais: vocês mate 100 mil, mate 10 milhões. O problema não é esse. O cetro está aqui, ó. A autoridade está aqui. O chamado e a unção foi trazida na minha mão. O que vocês vão fazer é problema de vocês. Agora, o dia que eu tiver que passar o bastão, é problema de quem pegar o bastão. Quarto, vamos correr. Verso 11 vai falar do quê? Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Baixava a mão, Amaleque prevalecia. Aí você tem que entender uma verdade que está aí. Ok? Deus é que sustenta a gente na batalha. Deus é que sustenta a gente na guerra. Quinto, eu ainda não comecei a pregar, me dá um minuto, estou só construindo aqui o texto. Quinto, não enfrente nada sozinho, capítulo 17, verso 12. O que é que diz aí? Arão e Ur estavam com ele. Não faça ministério isolado. Pastores, em nome de Jesus, preste atenção. Se você não tem capacidade de sentar para ouvir alguém, como é que você vai ter autoridade para pedir para os outros te ouvirem? Vou repetir. Se você não tem capacidade de sentar para ouvir alguém,
como é que terá autoridade para pedir para os outros sentarem para te ouvir? E nós somos uma geração pastoral que é assim, a gente gosta de falar, gosta de dar ordem, gosta de mandar, não aceita sugestão e não ouve ninguém. Então nós estamos emburrecendo, essa que é a verdade. Nós estamos permitindo ser roubado. Nós não podemos ser roubados. Nós não podemos permitir que sejamos roubados de coisas preciosas que o Senhor está revelando, trazendo. Então, a grande verdade é construir relações tão profundas que a gente possa ter um Arão, ter um Ur e ter gente perto da gente. Eu conheço um pastor, me disse, graças a Deus nunca fui traído. Falei, puxa pastor, que bênção, me dá essa receita. Estou querendo descobrir essa, porque Jesus foi, o senhor não foi, então o senhor é melhor que ele. Nunca tive ninguém perto de mim. Entendi. Então o senhor é sozinho. Então o senhor é solitário. Então o senhor não segue o modelo de Jesus. Porque Jesus, mesmo sabendo que Judas ia traí-lo, ele não alterou o que ele era. Ele lavou os pés de Judas. Está na Bíblia ou só na minha? Ele lavou os pés dos 12, inclusive do traidor. E não disse assim para ele, cabra safado, filho de Satanás, hoje tu me traz miserável, mas te vejo lá, eu vou ver você entrar no inferno. Não, não, não. Amigo, faz o que tu tens para fazer, porque não importa o que você é, eu não altero o que eu sou. Amém ou não amém? Então você não pode enfrentar suas lutas sozinhos. Agora vamos entrar na mensagem. Aí no verso 12 tem uma frase interessante. Diz assim, as mãos de Moisés eram pesadas. Vamos repetir? As mãos de Moisés eram pesadas. Veja, não está falando disso aqui, ó. E se você ficar 3 minutos com a mão erguida e não te der dor nos músculos, você está sem músculo. Você está morto e não sabe. Mas a Bíblia está dizendo com muita clareza, é claro, esse é o cerne da mensagem, grifa aí, as mãos de Moisés eram pesadas. Essa é a minha mensagem hoje. Por que as mãos dele eram pesadas? Porque ele tinha braços curtos? Porque ele era um homem que não treinava? Preste atenção, o cara foi 40 anos, dá uma estudada na história dele, o cara passou 40 anos no palácio, foi campeão de guerra, foi campeão de tudo. O cara passou 40 anos no deserto, cuidando de ovelha, carregando ovelha, cuidando de andar no deserto. Um cara desse não é frágil. Um cara desse não é um cara, esse é um cara, como diz aí a linguagem, sarado, tutano, todo durinho. Por que que a Bíblia está dizendo, as Escrituras estão dizendo, que a mão de Moisés era pesada, e ele conseguia levantar ela um período, mas havia um período que ele não suportava manter as mãos dele naquela posição, e ele precisava abaixar. E eles notaram um feito estranho. Quando ele erguia a mão, Israel vencia. Quando ele abaixava a mão, Israel perdia. Então, eu tenho para mim que não tem nada a ver com sobrecarga. Houve uma sobrecarga. Não, 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 não. Você sabe que essa linguagem figurada que as Escrituras estão usando, estão falando do tamanho da responsabilidade e da manifestação da autoridade que está sobre esse líder. Veja, o tamanho da sua responsabilidade vai dimensionar o tamanho do peso que você vai suportar carregar, suportar encarar. Então a Bíblia está dizendo que a tarefa que ele tem, a autoridade que ele evoca, a responsabilidade que está sobre ele, enquanto ele se mantém
lá no pico mais alto, a coisa está fluindo e acontecendo. Mas chega um momento que o peso dessa responsabilidade, por si só, faz fraquejar a força física. Então, duas coisas. Primeiro a divina, depois a humana. O poder é divino, mas a manifestação vem num vaso de barro. Não é você. Não é o que você prega. Não é o que você canta. Não é o que você fala. Não é o que você administra. É Ele na sua vida. Não é o que você escreve. Não é o cargo que você tem na denominação. Não é como todo mundo te chama, apóstolo, doutor, vice-deus. É Ele na tua vida. É a graça dele no vaso que é de barro. A glória é dele. A manifestação do poder é dele. Agora, ele permite estar num vaso de barro, para o vaso de barro não esquecer de onde veio. Você veio lá do pó, bem, eu vim lá de baixo. Eu comecei pregando na casa da irmã Mariazinha, um apartamento que para entrar 2 saía 3. E quando eu vejo o que Deus está fazendo na minha caminhada, me permitindo pregar nesse país, fora desse país, nas maiores conferências, eu tenho clareza. Não sou eu. Não pode ser. Tem que ser o Senhor. Eu conheço as minhas limitações. Então veja, enquanto ele está aqui, ó, no auge, no ápice, Israel está deitando e rolando, mas a pressão da responsabilidade fazia a guarda baixar. Então, qual é a minha pergunta? E qual é a minha constatação? A gente está lutando essa etapa do nosso ministério com a aparência da mão no alto, mas a guarda está baixa. A gente tem a sensação e tenta provar isso para os outros, que a nossa mão está lá em cima, mas faz tempo que a guarda baixou. Pastor, como é que o senhor pode falar disso? O senhor está sendo catastrófico? O senhor não está reconhecendo que está acontecendo uma revolução espiritual no Brasil? Tem culto todo dia em qualquer igreja? Irmãos, não me entenda mal, não sou profeta do caos, nem de tragédia. Eu reconheço que uma coisa de Deus está acontecendo, mas ao mesmo tempo que reconheço isso, e vejo isso por vários aspectos. Veja, nunca houve nesse país, pelo menos nesses 50 anos que eu vivo e me movimento como ser, uma eleição como a que houve essa passada, que a igreja definiu o destino de uma nação. Não foi aquele rapaz, não foi o fato da esposa dele ser evangélica. Ele tem temor do Senhor, eu vejo que ele é um homem que pauta pela verdade. Eu sou filho de militar, meu pai é pastor, está vivo com 81 anos, meu pai é aquilo ali escrito, o cara que fala direto, não está nem aí, é militar. E Deus precisa de um rolo compreensor para esse momento, mas é fruto de oração e de posicionamento da igreja. Mas escute, ponto. Nós temos aparência que estamos quente, mas não estamos frio. Nós estamos nessa manifestação do morno, aceitando qualquer coisa, recebendo qualquer tipo de coisa dentro da igreja. Nós somos mais brigados. Gente, até inimigo tem ética. Até inimigos se respeitam. E você encontra hoje pastores, obreiros, líderes, que se uma ovelha sai da igreja dele e vai para outra, o cara não fala mais, e briga e fala mal. E isso é fruto de um tempo de imaturidade tão grande. De vez em quando é bom umas ovelhas que estão com você há 10, 20 anos, sair de debaixo do teu pastoreio, para ir pastorear em outro lugar, para ver se ela acorda para a realidade espiritual que ela está precisando, que ela está acomodada. E outra, as ovelhas não são suas, as ovelhas são do Senhor. Você não tem marca de prego nas suas mãos, você não pagou preço por ninguém. A gente fica nessa briga tão tola.
Se um cara vem pregar na nossa igreja, vai pregar na igreja do outro irmão lá, a gente fica embaçado e não convida mais. Então nós temos a aparência que a mão está no lugar alto, mas faz tempo que ela abaixou. Então eu coloquei algumas coisas aqui que eu queria que os pastores pensassem. A primeira delas: identifique as funções da sua liderança. Para a mão estar no lugar alto, nós vamos identificar as funções da nossa liderança. Pensa comigo, estamos falando de liderança aqui. E outra, não quero entregar uma mensagem para te animar, quero colocar você para pensar. Josué está onde? Onde é que Josué está nessa batalha? Está onde? Josué está com a mão ocupada. É ele quem tem a espada na mão. Preste atenção, vai haver um tempo no seu ministério que a espada vai estar na tua mão e você está com a mão ocupada. Isso é um ciclo do seu ministério. Isso é um ciclo da sua liderança. Dr. John Maxwell, que é pastor, escreveu no seu livro 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, que se você não faz sucessores, seu sucesso é um fracasso. Porque o que você construiu está fadado a não existir o dia que você não tiver. Só que, veja, você acha que a vida toda você vai ter espada na mão? Você acha que a vida toda você vai cuidar de tudo na igreja? Você acha que a vida toda você vai pregar todo domingo? Segundo, onde é que está Moisés? Identifica a função de Moisés. Ele está onde? No lugar alto. Ele tem a autoridade, mas a mão está o quê? Livre. Lembre-se, na igreja primitiva, começou a haver briga por causa da cesta básica. O que é que os apóstolos disseram? Nossas mãos ficam livres. Quem cuida de ação social vai cuidar de ação social. Quem serve mesa vai servir de mesa. Nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Cara, tem um monte de pastor canivete ou bombril. Ele é 1001 utilidades. Então a mão dele está sempre ocupada naquilo que ele não deveria estar ocupado. Você tem que estar com a mão livre. Quando a tua mão está livre, você está livre para fazer e exercer aquilo que Deus te mandou fazer, que outro não pode fazer no teu lugar. Onde é que está Arão e Hur? Pensa nisso, onde é que está Arão e Hur? Eles estão segurando a mão. Tem gente que no seu ministério, nesse momento, são os caras que vão segurar sua mão no lugar alto. Hoje o Wesley veio comigo. O Wesley trabalha lá conosco na igreja. Hoje ele é um Arão na minha vida. Ele veio dirigindo, ele veio cuidando de mim, ele veio me trouxe até aqui, porque ele queria deixar minha mão livre para aquilo que Deus vai fazer aqui. Pastor, você tem que ter pessoas que trabalhem com você e fiquem embaixo dos teus braços. Gente que permite que seu braço fique no lugar mais alto. Gente que conhece as suas limitações, mas entra embaixo de você e promove o que Deus está te confiando, e promove o que Deus está te entregando. Você está aí, amado? As mãos dele eram pesadas. Segundo, valorize a manifestação da honra. Então veja, eu acho que a maioria dos pastores aqui conhece essa palavra. Aqui no Brasil tem uma linguagem pertinente ao mundo do esporte que chama-se de olheiro. Olheiro é o cara que caça joias. Olheiro é o cara que ele identifica possíveis joias raras, talentos. Eu pregava uma segunda-feira lá na Igreja Central em Campinas. Por mais de 20 anos dirigi um culto de segunda-feira com mais de 3.000 jovens. Cuidei desse culto anos. Esses dias eu estava no Descendis, lá nos Estados Unidos, mais de 60.000 jovens. Estivemos lá para participar do movimento de envio. Levei meu filho de 17 anos. Falei, é hora desse garoto começar a voar. De repente, passa um garoto por mim. E aí, pastorzão?
vou ter que dividir com você o galardão. Falei, quem é você, cara? Eu nunca te vi branco, magro, azul. Eu sou o Bruno Morada. Ô, Josi, se ele é o Bruno Morada, eu sou o Josi Casa de Oração, sei lá eu. Mas ele me explicou, eu sou o Bruno Morada. É um ministério assim, assado, assado. Aí cantou o louvor, eu falei, cara, esse louvor canta lá na igreja. Ô pastor, toda segunda-feira eu estava lá no seu culto te vendo pregar. Falei, fala sério? Como é que eu não te vi? Ele falou, não, o senhor me viu. O senhor pôs a mão na minha cabeça. O senhor profetizou por mim. Pastor, eu tenho pregado nas nações. Falei, meu Jesus da glória. Vou lá na tua igreja fazer um barulho. Filho, vai morada. E leva a morada toda que a glória precisa descer. Presta atenção. O que você está fazendo aqui, só a eternidade vai revelar. Cria a cultura da honra. Cria a cultura da manifestação da honra. Enquanto Moisés está no lugar alto, Josué está no lugar baixo. Enquanto Josué está cobrindo, enquanto Moisés está cobrindo, Josué está vencendo. Veja, eu estava pregando, muitas vezes pregando em grandes conferências, e um dia o fogo estava caindo, olhei para a direita, meu pastor estava sentado numa cadeira, e o fogo caindo, o cara quase dormindo. Eu falei, meu Deus, esse reverendo, esse é o chefe da obra, esse abençoado está morto ali naquele canto. Nem está aí para o que está acontecendo, meu Deus, deve estar longe. O Espírito Santo falou assim para mim, você só está tendo êxito, porque ele está ali. Eu estou aqui pregando, meu pai tem 81 anos, fez agora terça-feira. Ele ainda ora 4 horas por dia. Às vezes eu ligo para ele, como liguei hoje cedo, e aí pai, tudo bem? Parece que o senhor não orou nada essa noite, hein? Passei umas lutas. Você está vivo porque eu estava orando, já era para ter morrido. Cria a cultura da honra. Quando você cria uma cultura da honra, você não precisa falar muito. Só de você chegar, Deus começa a abrir o céu sobre a igreja. Você consegue entender essa manifestação? Moisés não está pregando, só está com a mão erguida. Moisés não está cantando. Quem está lutando e fazendo a obra é Josué lá embaixo. Mas olha que autoridade. E eu quero profetizar no nome do Senhor. O seu legado não será roubado, nem dividido e nem surrupiado. As sementes que você está plantando trarão grandes colheitas para a glória do Senhor. Terceiro, as mãos dele eram pastores. Gaste mais tempo com pessoas do que falando para as pessoas. A gente acha que porque está pregando e as pessoas estão nos ouvindo, estão nos entendendo. Eu lembro quando joguei futebol, hoje estou parecendo um pouco a bola, mas é outro ministério. Mas quando eu jogava bola, o meu técnico lá no Guarani, nosso time foi um time campeão. Eu só joguei com uns caras meio ruins, Neto, Evair, João Paulo, Boiadeiro, Barbieri. Vieram tudo jogar aqui em Bragança Paulista. Meu time de júnior foi campeão de júnior em 86 e foi campeão com o Bragantino. O Guarani deu 9 jogadores por um jogador aqui do Bragantino. Aí veio jogar aqui Gil Baiano, veio jogar aqui Júnior Boca, Ney, Mauro Silva. E vai embora, a relação era forte. E o Bragantino foi campeão com aquele time do Guarani. Aquela galera, depois de 30 anos, a gente encontrou agora. Uma coisa que aquele cara falava que é impossível de se esquecer. E é muito ruim no nosso tempo. A gente valorizar. A gente notar o esforço das pessoas no serviço da obra cristã. E a gente valorizar o que elas fazem. Ninguém pode tirar o crédito dessa batalha de Uri e Arão. Moisés está reinando, mas tem Uri e Arão por baixo. Eu falo lá para a nossa equipe, e aqui está na parte técnica do processo. Quando você forma uma equipe, você não pode ficar com 90% do bolo
e dividir 10% para a galera, você está provocando um ambiente para dividir o que Deus te deu. Cria o ambiente da meritocracia. Cresce para você, cresce para os outros. Tem pastor que a igreja faz tudo por ele e não faz nada pela equipe dele. Você está criando um ambiente para a sua equipe tentar dividir o que Deus te deu. Deus me abençoou, tenho um bom carro. Eu ajudei, pode perguntar aí para o pastor, pode perguntar aí para o Wesley. Todos os pastores da nossa equipe, eu comprei um bom carro. Não compete à diretoria decidir. O fator de valorizar o esforço de cada um dos pastores, que me permite estar com a mão levantada. Eu fui para esse velório hoje, tinha pelo menos 7 dos meus pastores nesse velório. Todos eles, eu estava no altar, e fui para o altar, mais de 1.000 e poucas pessoas estavam na hora do culto, mais de 3.000 passaram a manhã toda pelo lugar do velório. Meus pastores vêm de onde estão? Pastor, posso carregar sua Bíblia? Pastor, quer que eu estacione o carro para você? Já estava estacionado. Não sou aleijado e posso carregar minha Bíblia. Mas o que é que eles estão dizendo? Estou aqui, pastor. Agora veja, Deus me deu uma casa. Estou ajudando todo mundo a comprar sua casa. Meus filhos estudam em boa escola. Estou ajudando todo mundo a estudar em boa escola. Porque, veja, isso isenta você de ser traído? Não. Não isenta. Mas cria uma manifestação de valorização. Cria. E isso permite as pessoas quererem entrar numa função delicada. Pense nisso. É fácil ficar embaixo do braço de alguém, erguendo esse braço e segurando a mão de alguém? Não é. Mas é o conjunto dessa unidade que faz prevalecer o processo. Não custa nada você chegar e valorizar o esforço da equipe de louvor que ensaiou 4, 5, 6 horas para dirigir o louvor para você. E por favor, crie um ambiente para os caras se sentirem valorizados. Compre bons instrumentos, pague aula para estudar, mande eles participarem de congressos de adoração para aprender. Pegue seus pastores, dê eles a oportunidade de ter ferramentas da psicologia, da psicanálise, invista na cabeça dos caras. Crie essa manifestação. Se o cara decidir sair de debaixo do teu pastoreio, ele não vai poder negar que você plantou na vida dele. E o que você planta, você colhe. Eu tenho vários pastores. Tomei uma decisão agora na virada do ano doida. Veja, 7 anos, plantamos 26 igrejas. Algumas delas passando já de 2.000 membros, 1.000 membros. Chamei todo mundo e disse: Deus está me dizendo, quem quiser emancipação, pode sair agora. Não tem que me pagar nada, não me deve nada. A minha diretoria reuniu comigo e falou assim: você é doido? Você é maluco? Cheirou cola? Nem sabia o que era isso, mas depois fui. A gente investiu, a gente pôs dinheiro, e você está dando tudo de mão beijada? Estou dando tudo o quê? A igreja não é de vocês, o dinheiro não é de vocês, essa oferta não é de vocês, vocês ajudam a administrar, isso é coisa do reino. E eu não quero mais viver uma manifestação de relacionamento pastoral que eu tenho que ficar pondo uma bota no pescoço de certas pessoas. E eu comecei a descobrir que em vez de eu estar tendo saúde, eu comecei a adoecer. E as minhas mãos ficaram pesadas. Os caras vão dormir e eu não durmo. Por que eu não durmo? Conta para pagar, aluguel para pagar, 13º para pagar. E os caras na praia, viajando. E eu e minha mulher quase com 50 anos, parecendo que tem 112. Falei, o quê? Deus abençoe, receba esse soco em nome de Jesus. Vai cuidar da obra. Vai cavar o poço para ver se dá água. Um dos moços veio agora e falou para mim assim: pastor, eu valorizo cada investimento que o senhor faz na nossa vida. Cresceu para mim? Cresce para eles. Deus abriu uma porta para mim? Vou ajudar a abrir para eles. Isso torna a sua mão leve para receber e compartilhar o que Deus te deu. Quarto, vamos fechar. Volte a trabalhar por propósito e paixão. Irmão, se você está trabalhando para defender um salário,
Pede as contas hoje. Vou repetir, acho que eu não falei em português claro. Se você está trabalhando por causa de um salário, pede as contas hoje. Eu estava numa instituição há 30 anos, não é para dar inveja não, receita mensal, mais de R$1 milhão. Patrimônio, quase 500 milhões de reais de uma igreja. Ok? Não tinha dor de cabeça para fazer nada. Não falava em dinheiro, não falava em oferta e o negócio fluía. Até que eu descobri que o que eu estava vivendo não era mais por fé. Não era mais por chamado. Eu falei, Deus, isso aqui não é para mim. Faz 7 anos que eu saí, pulei fora. Sabe qual foi a pergunta do meu pastor para mim? Você vai viver do quê? Falei, pastor, presta atenção. Eu não vou abrir uma banca de pastel, porque não sou japonês e não tenho os olhos fechados. Mas eu tenho para mim uma verdade que me acompanha. Se Isaac, em Gerar deu água, no vale de Gerar deu água, Reobote deu água, na planície deu água, não é o lugar, é o cara. Onde eu for, vai dar água. Onde eu for, vai dar água. E eu não estou falando do... Veja, amados, não tem nada a ver com ser bom, pregar bem. É acreditar no chamado. Quem te chamou? Fala a verdade. Olhe para aquilo que você construiu no Senhor. Se teria condição de ser construído? Não teria. Por que construiu? Porque onde você está e tem propósito, chega a provisão. Não, acho que você não ouviu, eu vou repetir. Se você está no propósito, onde você estiver plantado, vai chegar a provisão para o propósito. Está aqui o Wesley, você pode perguntar, Isaac já esteve lá na igreja. Nós estamos num terreno do governo. Eu fui para o leilão desse terreno de 30 mil metros, ok? 5 mil metros tem uma pequena vilinha dentro desta área. Ela foi tombada pelo patrimônio histórico, tem 100 anos essa vilinha. Então a área de 75 milhões de reais caiu para 30 milhões de reais. Eu tenho lá três cultos no domingo, está indo para o 4º culto domingo. Se a gente somar toda a membresia do nosso ministério, umas 6 mil pessoas, 7 mil pessoas hoje. Você não compra uma propriedade de 30 milhões, irmão. Mas eu tenho aprendido uma verdade: dinheiro compra coisas, fé cria. A fé cria. Eu tenho 18 livros escritos. Não escrevi porque eu sou bom no que eu escrevo. Meus livros estão todos esgotados. Não estão esgotados porque eu viajei muito, pus numa editora. Quando eu lancei os meus primeiros 3 livros, sabe o que o meu pastor disse? Quem vai comprar? Eu falei, pelo menos a minha mulher. Se ela não comprar, vai dar divórcio. Divórcio não, porque Jesus disse que não pode. Mas que eu vou matá-la, vou. Os meus livros estão na 20ª edição, cada um deles vendeu mais de 45 mil cópias, e não tem a ver com o que foi falado, tem a ver com aquilo que você acredita. E se você crê, Deus realiza, Deus faz. Ganhei o leilão, o cara falou assim, como é que você vai pagar? Isso é um outro problema. Primeiro precisava ganhar, agora pagar, Deus vai... Então, se você não entender que a sua paixão é que deve movê-lo, irmão, sai do que você está fazendo, vai vender livro, vai ganhar dinheiro, você vai ser mais feliz. Agora você está no ministério, conduz as coisas por acreditar naquilo que Deus te confiou. Aí suas mãos ficam livres. Por fim, vou citar 2 coisas, eu acho que elas são muito importantes. Seja intencional na sua oração e volte às Escrituras. Eu fico impressionado, às vezes vou nos cultos, eu tenho tido a oportunidade, ainda viajo pregando, tenho muitos relacionamentos, muitos convites. Os caras sobem para orar, em vez de orar, ele começa a pregar. Significa que a vida de oração dele é vazia. E ninguém ministerialmente é maior do que a sua vida de oração. Seu ministério tem o tamanho que você dá
para a sua vida de oração. Quando você acompanha o ministério do Senhor Jesus, você vai ver que toda a pauta da agenda dele, a parte primordial qual era? Oração. Você chega em Atos, faz estudo de Atos para você ver. Atos 1, estão orando. Atos 2, estão orando. Atos 3, estão orando. Atos 4, estão orando. Atos 5, dividir o ministério, orando. Atos 6, orando. Atos 7, orando. A agenda de Atos é de oração. A agenda de hoje não. É Facebook, Instagram, YouTube, coach. Seja intencional. Que no próximo domingo a turma te veja subir no altar e perceba que você viu a face de Deus em oração. Aí a sua mão fica. E volte às Escrituras. Preste atenção. Deus não chamou você para pregar teologia. A teologia, ela sistematiza e alicerça o que você vai pregar da palavra. Agora, não pregue da palavra, pregue a palavra. Nós valorizamos mais os que os profetas falam do que o que a palavra fala. Se a profecia não casa com a palavra, seja a profecia maldita, humana e carnal, mas a palavra essa permanecerá para sempre. Que saudade que a gente sentava, não para ser motivado a viver, mas alimentado pela palavra. Qual foi a última vez que você pregou a palavra a ponto das tuas ovelhas agarrarem no banco e se perguntarem: se eu soltar esse banco eu caio no inferno, porque a palavra que está saindo da boca desse homem está me confrontando? Então, amados, eu queria encerrar dizendo que não seremos chamados lá diante do trono dele para saber o tamanho da nossa igreja, quantas denominações, quantas filiais nós temos, quantos pastores estão debaixo do nosso cajado. Ele vai perguntar a mim e a você foi fiel à minha palavra? Entra para o gozo do teu Senhor, servo bom, servo fiel. Se manteve fiel a quem? A palavra. Veja, seja criativo. Não entenda mal o que eu vou falar porque ele é meu amigo e assim. E ele sabe disso, que eu já falei para ele. Deus ficou tão cansado da baboseira que a gente está fazendo no altar, que ele pegou Cláudio Duarte e soprou o nome dessa nação contando história, para dizer para mim e para você que ele não precisa de nós. Ele pode pôr um cara fazendo história, brincando com os textos, e aí os católicos estão convertendo, os espíritas estão convertendo, que Deus cansou dessa fanfarrice que a gente está fazendo com o altar. Irmão, por favor, num texto tão rico como esse, mergulhe aqui para você ver, tem tanta coisa para você ensinar teu povo. E eu estou impressionado, sabe por quê? Porque você vai cavando e Deus vai dando, Deus vai dando. Ela vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Eu sei que você já está com 7 esboços prontos para pegar 7 semanas seguidas dessas coisinhas que eu estou pontuando. Tão rica e graciosa e vasta é a manifestação do Senhor revelando a sua palavra. E ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Deus tem compromisso com quem está na palavra. E a palavra que sai da boca dele, essa não cai por terra, essa não volta vazia, essa cumpre o propósito. Você não foi chamado para contar história, contar testemunho. Você foi chamado para exortar o povo na palavra, edificar o povo na palavra, levantar o povo na palavra, curar o povo na palavra, liberar o povo para viver a vida da palavra. Quando esse texto está estabelecido e a mão de Moisés fica lá no lugar alto, olha como termina. Prevaleceu Josué contra os amalequitas. Prevaleceu o povo do Senhor contra os seus inimigos.
consumou a obra, Israel teve vitória. Eu profetizo esta noite no nome do Senhor. Vem um tempo de grandes vitórias aí no teu ministério. Vem um tempo de grandes vitórias aí na obra que Jesus te confiou. Vem um tempo de grandes manifestações da graça, onde você está inserido. Quero fechar essa palavra. O texto vai terminar dizendo assim: que quando terminou esse processo, a vitória estabelecida, o Senhor vai dizer da guerra que vai haver entre Amaleque e o Senhor de geração em geração. Mas aí vem, o texto diz assim, que Moisés edificou o quê? Um altar. Nós estamos entre pastores, pastoras. A gente está construindo prédio e não construindo igreja. A gente está construindo estrutura e não está construindo a noiva. Então a guarda está onde? Construa não propriedades, não prédios. Edifique pessoas. Edifique casas espirituais ambulantes. Onde suas ovelhas forem, ali vai ter uma igreja. Ali vai ter um povo, ali vai ter um rebanho, ali vai ter pastoreio. Multiplique o que Deus te deu na vida das pessoas. Eu tenho falado lá onde eu pastoreio, que tem gente que é membro da igreja que eu sou pastor, mas não é igreja conosco. Está na instituição, está na diretoria, está no ministério, mas não é igreja. Porque igreja não é aquela propriedade, não é aquele prédio. Igreja é uma outra coisa. Então, mais do que você construir sua carreira ministerial, construa altares. Deixe legado para uma nova geração. Depois dessa manifestação e dessa experiência sobrenatural, dele entender o que simbolizava a autoridade que Deus tinha confiado a ele, ele não termina ficando com a mão no lugar alto. Ele não cria um semitrono para Arão, um semitrono para Ur, uma placa para Josué. Ele edifica um altar. Ele deixa um legado. É muito interessante. É uma história verdadeira, mas ela tem sentido agora. Levaram um grupo de jovens adolescentes a Londres e eles foram visitar vários lugares. Mas o grupo parou numa pequena paróquia. E essa paróquia tinha uma casa ao lado. E alguém disse: essa aqui é a casa de Wesley, o pai da reforma. Salvou a Inglaterra de uma batalha sangrenta e da divisão do país. E lá tinha a escrivania de Wesley, a Bíblia de Wesley, as anotações, os livros, a cama de Wesley e um lugar no chão marcado onde Wesley orava. Todos viram, fotografaram, não podia cruzar aquela corda para lá. Mas escute isso, quando os alunos voltaram para o ônibus, contaram, todo mundo, faltava um aluno. E perguntaram: quem está faltando, quem está faltando? Faltava um moço chamado Billy. Procura para cá, procura para lá, procura para cá. E o professor entrou na casa e encontrou aquele moço, menino de 17 anos, ajoelhado sobre os joelhos de Wesley, chorando e dizendo: faz de novo, faz de novo, faz de novo. O professor não aguentou, pulou a corda, ajoelhou ao lado dele e disse: Billy Graham, levante, filho, porque Deus já ouviu. Amados, esse Deus, e agora fez um ano da morte de Billy Graham, viveu quase 100 anos, o maior evangelista da história cristã.
Esse é o legado que a gente tem que deixar. Essa é a manifestação que precisa permear nossa vida e a gente voltar a sorrir. A alegria de pastorear, que é uma tarefa tão difícil e delicada. Veja, quando eu tenho 2 filhos conosco, minha mulher perdeu um. Estávamos grávidos. Estava indo para o culto, minha mulher disse: eu tenho um exame, podemos ir ver esse exame dessa gestação? Eu fui com ela, saí de lá para o hospital, passei 4 dias no hospital e perdemos aquela criança. Foi um choque. Foi um negócio tremendo para a nossa vida e nossa casa. Voltei para casa e tinha que explicar para os meus filhos que o Senhor tinha recolhido aquele bebê, uma menina, Camille. Tivemos que desfazer o quartinho de bebê, tive que tirar a cadeirinha do carro que tínhamos posto, doar todas as coisas e seguir a vida, eu, Roberta, Bela e João. Foi uma tarefa árdua. 1 ano depois desse episódio, minha mulher caiu em depressão profunda. E por 2 anos e 7 meses, eu tive uma esposa morta. Minha mulher tem 4 universidades, 1 mestrado, 1 doutorado. E eu falei para ela agora, se você fizer mais um curso, a gente vai ter que ter uma conversa séria. Porque ela é uma mulher proativa, inteligente, nova. Cansei de orar para ver pessoas serem curadas, ressuscitadas, e acontecer, mas não acontecer na minha casa com a minha mulher. Nesses 2 anos e quase 8 meses, não recebi a visita de um pastor, nem da igreja, nem do meu pastor que me pastoreava. Eu tinha tudo para negar a fé, sair da denominação e dizer para eles que era uma mentira o que eles pregavam, porque se alguém não cuida de uma família pastoral doente, como é que vai cuidar de outras pessoas? Nesse caos da minha vida, Deus usou uma irmã simples, passadora de roupa, para ir passar roupa na casa da minha sogra. E minha sogra pegou minha mulher, levou para a casa dela, porque eu ia viajar para pregar. E quando a Beta entrou, com todos os cursos, com todas as formações dela, e essa passadora de roupa, olhou minha mulher, ela disse: eu te digo em nome de Jesus, ressuscita. E minha mulher ressuscitou. Minha mulher voltou à vida. Ela voltou à vida de uma forma tão intensa, que as amigas dela começaram a perguntar: o que é que aconteceu com você? E ela dizia: eu estou orando lá em casa, na casa da minha mãe, no quintal, toda quinta-feira à tarde. E mais de 100 mulheres fluíram para lá para orar com a minha mulher e foram ressuscitadas. Onde a Beta caiu e onde ela morreu, ao ser ressuscitada, nasceu o ministério dela. As conferências de mulher, da minha mulher, dá mais de 2.000, 3.000 mulheres. E não tem nada a ver com grandes convidados, tem a ver com aquilo que ela recebeu do Senhor. Só a Clínica da Alma, que é uma manifestação da misericórdia, atende 600 famílias por ano, cuidando de gente depressiva, angustiada, que tentou o suicídio dentro da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque a gente estava com a mão baixa e não sabia. E Deus usou uma mulher passadora de roupa para entrar embaixo das nossas mãos e colocar as nossas mãos no lugar que precisavam estar. Hoje estamos pastoreando e é tremendo o que a Roberta faz. É um negócio surpreendente. E eu fico às vezes admirado de ver o que é que Deus tem para fazer nessa nação. Não está fazendo, sabe por quê? Porque a gente não pode mais dizer o que Atos diz lá no capítulo 3. A gente hoje tem som, tem igreja, tem estrutura, tem ouro, tem influência, programa de TV, rádio.
mas não temos o que Pedro disse que tinha recebido de graça. Ele disse: olha para mim, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu recebi, posso te dar. No nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. É nessa graça que eu vim aqui dizer para você que se Deus tivesse acabado a obra com você, você não estava aqui essa noite, você já estava nos braços do Eterno. Se você está vivo, se você está aqui, é porque Ele tem algo para realizar, ainda através de mim e de você, que vai redundar na manifestação da sua glória. Podemos ficar em pé?